sobre Eleutério da Silva. Apenas 4 linhas do seu currículo. Possui graduação em História pelo Centro Universitário de Brasília, em 1986. Atualmente é professor do Centro de Ensino Médio de Ginásio, Setor Noroeste. Tem experiência na área de História, inclusive de História no Planalto Central. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Nos ouvir. Boa tarde, boa noite. Agradecer a iniciativa, parabenizar a iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico em promover um debate sobre o centenário da Pedra Fundamental. É um tema que já está começando a ganhar muito espaço no DF, pouco conhecido, mas que já tem uma agenda sendo construída, cuja culminância será no dia 7 de setembro, e que o Instituto Histórico e Geográfico é de fundamental importância nesse processo. Recentemente, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, em parceria com a Academia de Letras do Planalto Central, que tem sede em Lusiânia, divulgou uma iniciativa para fazer uma atividade no dia 7 de setembro no Morro do Centenário. É o morro onde encontra-se o obelisco, a pedra fundamental, e eu preparei um material falando um pouco da história e de 2 projetos que nós temos hoje. Um deles chama-se Ecomuseu Pedra Fundamental, um projeto que começou em 2013, e o outro se chama Caminhamentos de São Cruz. Esse começou em 2017. Então eu vou falar um pouco da história e das iniciativas desse projeto e de algumas ações que foram concretizadas. E no final tem aí um resumo da programação do Centenário da Independência e certamente também o bicentenário, do Centenário da Pedra Fundamental, e o bicentenário da Independência, com toda certeza, vai entrar nessa programação, porque o território cultural que melhor representa o bicentenário da Independência em todo o Centro-Oeste é a Pedra Fundamental, é o Morro do Centenário. Porque quando o monumento foi inaugurado, fez parte das comemorações do centenário da Independência do Brasil, foi matéria de vários jornais, do Jornal da Noite, primeiro empreendimento da família Marinho, do Irineu Marinho, esteve presente no lançamento, Jornal do País de São Paulo, Diário da Manhã de Recife. Para falar da Pedra Fundamental, então, começar um pouquinho aí com os antecedentes da interiorização da capital, mas a partir do século XIX. Século XVIII teve algumas iniciativas, por exemplo, o Tose Colombina, o Genovês, que fez um trabalho encomendado pelo Conde dos Arcos, de uma estrada carroçável de Santos até Cuiabá, também falava da necessidade de interiorização da capital. Esse trabalho foi encomendado pelo Dom Marcos de Noronha, pelo Conde dos Arcos, o primeiro governador da capitania de Goiás, logo quando foi desmembrada de São Paulo. Mas aí tem 2 questões que são fundamentais, 2 personagens, dentre outros, o José Bonifácio falava da necessidade da interiorização da capital e também distribuir melhor o contingente populacional que ficava concentrado no litoral. E aí vem uma que eu considero talvez a mais importante, a do José Hipólito da Costa, que ele já citava a área em que a capital deveria ser construída. E esse local, onde tem as nascentes que vertem para as principais bacias do continente. Então isso, o Van Hagen, depois, quando sai de São Paulo e vem para cá, ele vai justamente para essa área. Nós
sempre temos a preocupação de fazer a pesquisa histórica e visitar todos os locais. Porque, na minha opinião, acho que tem 3 fatores básicos, tem 3 condições que são fundamentais para quem estuda história regional. O primeiro são as fontes. O segundo é conhecer o local. E o terceiro é conhecer os personagens. Eu acho que é um tripé que tem que ter um equilíbrio. Porque a gente percebe muitas informações consagradas na historiografia que quando você vai até o local não bate. Não bate. Uma delas, por exemplo, a maioria dos livros hoje falam que o marco sudeste da Missão Cruz fica em Palmital, em Cabeceira Grande, Minas Gerais. Não, ele fica em Cristalina. Ele está do lado de cada rio, ele fica perto de Palmital, mas o município é Cristalina. Então, né? Isso nós fomos lá 3 ou 4 vezes ultimamente, inclusive com o prefeito de Cabeceira Grande, ele, olha, eu não posso ir naquele local participar porque não é do meu município, ele está na mais direita do Rio Preto, que hoje é Queimado, está na mais direita, justamente naquela parte do DF, que tem Minas, Goiás e o DF. Né? Então, eu já coloquei isso num livro que eu tenho aqui como Palmital, né? Como Minas Gerais. Bom, mas isso é detalhe, né? Claro que nós vamos fazendo essas correções. Tem um material que eu publiquei recentemente, os 3 últimos livros, aqui é o Caminhos e Descaminhos do Brasil Central, que é um projeto que começou com Paulo Bertrand, em 2003. Aí começou com Caminhos, aí na época surgiu um projeto Estrada Colonial do Planalto Central, aí depois com Caminhos, e o Descaminho. Eu estava fazendo uma graduação no UNB na época, em História Cultural, aí eu fiz um projetinho lá de 10 caminhos no Brasil Central. Esse livro, algumas escolas, universidades usam, né? Tem professor na UFSC que usa, na História Ambiental do Planaltina da UNB, escolas públicas também. Depois eu lancei esse aqui, História do Planaltina e Documentos. Como eu nasci no Planaltina, tem um livro da minha cidade. Ele está em todas as escolas da cidade hoje, esse livro. Sempre nós conseguimos recursos públicos, esse aqui foi pelo FAC, e aí o livro vai para a escola sem nenhum custo, obviamente. E vou lançar agora Centenário da Pedra Fundamental. Esse foi com recurso da Lei Aldir Blanc. Eu tenho algumas fontes raras, né, que eu considero raras, que coloquei no livro. O lançamento ele vai acontecer agora no mês de agosto em alguns locais e vou deixar algumas cópias aqui para a biblioteca. Bom, então aí nós vamos começar com a pesquisa pioneira. A primeira pesquisa em loco, do Van Ragnar, do Visconde de Porto Seguro. E qual é a nossa preocupação? Tentar construir uma narrativa da história regional que possa ser trabalhada pelo professor, principalmente na escola pública, dentro da nossa história já consolidada. Ou seja, você está trabalhando no ensino médio, Brasil, Colônia, Império e República. Quando você trabalha, por exemplo, Brasil Colônia, você pode falar das rotas coloniais que passavam por aqui, das estradas reais, da história do contato. Aí você tem, por exemplo, Crixás em Formosa. Você tem o registro de Lagoa Feia, que era um registro fiscal na época, né, da colônia, que ficava normalmente na divisa das capitanias. Você tinha as contagens e os registros, monitorados pelo Conselho Ultramarino de Portugal. As contagens eram registros intermediários, que tributava ali produtos agrícolas, o dízimo também era controlado das contagens, e os registros já ficavam nas divisas das capitanias. Em Formosa tinha um registro de Lagoa Feia, bem ali na Lagoa. Em Sobradinho tinha contagem de São João das Três Barras.
Por isso que você chega lá, é contagem. O Bertrand, inclusive, ele coloca a quantidade de ouro que passava nessa contagem na época. Mas a primeira pesquisa em Lore é do Van Eyck. Aí nós pegamos esse livro, a questão do capital marítima ou do interior, que ele publicou depois que esteve em Formosa, em 1857. Aí destacamos um local que ele cita como ideal para construir a capital. Visitamos os 3 locais que ele coloca, hoje todos tomados pelo agronegócio, exceto o último, que ele fala que é o melhor. Mas veja só, aí nessa paragem bastante central e elevada, de onde parte todas tantas veias e artérias que vão circular por todo o corpo do Estado. Olha, ele só está falando dessa região de águas grudadas. Aí depois ele aprofunda um pouco mais. Refiro-me à bela região situada no triângulo formado pelas 3 lagoas. Aí nós temos um mapa daqui a pouco que vai mostrar essas lagoas. É a Lagoa Mestre Darmas, que fica ali na Embrapa Planaltina, a Lagoa Feia, que fica em Formosa, e a Lagoa Formosa, que fica em Planaltina de Goiás. Porque na época não tinha Planaltina de Goiás, era Formosa também. E depois ele coloca, aprofunda ainda mais. Olha, uma delas é a Chapada, perto da 4ª légua noroeste desta vila, a Vila Formosa da Imperatriz. Na paragem, no caminho de um tiro de fuzil, uma das outras se vê as cabeceiras do Ribeirão Santa Rita, vertente do São Francisco, do Bandeirinha, Paraná, Amazonas, e do Sítio Novo, de Piripau, Bartolomeu e Prata. Então esse local hoje está ali perto daquelas cachoeiras de Indaiá. É exatamente naquele local. Você tem o Santa Rita que nasce do mar, Santa Rita passa ali próximo a Formosa, né? Aí depois ele cai no Rio Preto. Rio Preto é o formador do Rio Paracatu, e o Rio Paracatu é o primeiro grande afluente do Rio São Francisco. Aí você tem logo em seguida o Bandeirinha, que já corre para o Rio Paraná. O Bandeirinha passa ali atrás daquele restaurante rural Dom Fernando, um que vai para Mitiquira, um restaurante rural imenso. E aí ele está no Rio Paraná. E o Sítio Novo, ele nasce no Piripau 2, corta ali entre Planaltina e Formosa, e é o formador do São Bartolomeu, o Rio Piripau com o Rio Mestre Darmas. Então, se você for até esse local, você percebe que está numa região ali, né, no Chapadão, e aí fazendo pesquisa encontramos, aí por isso que eu falo do personagem, encontramos um senhor chamado Gerson Monteiro Guimarães, 94 anos, engenheiro. Ele conhece profundamente a região. Ele falou, olha, vocês é muito comum a informação das águas entubadas, mas aqui tem um local em terra que onde a água da chuva cai, ela vai para as 3 bacias. Então veja só, aí nós pegamos a turma que participa do projeto Caminhamentos em São Cruz, especialistas em geoprocessamento, tal, Marco Coutinho, né? E fizemos, e fomos até esse local. Aí você encontra, sem nenhuma dificuldade, claro, né, com o GPS, com toda a tecnologia, esse local. Informação que eu nunca tinha ouvido falar, essa que o seu Gerson falou. Bom, aí depois ele disse, aqui no final ele coloca, olha, o local que ele considerava o melhor para a capital. A outra fica apenas a 1,5 léguas a noroeste da última, no meu entender, muito superior, tanto por ser ainda mais alta e ventilada e nas mais pelos horizontes, né? Pela facilidade de captar água, olha, da Lagoa Formosa, aquela lagoa que está ali próxima à Planaltina de Goiás. Aquela lagoa deve ter uns 7, 8 quilômetros. Então imaginem o volume de água dessa lagoa em 1877, quando o Van Eyck teve aí. Bom, então são informações que eu considero fundamental na medida que você vai tentar construir uma narrativa, né, que, para chamar a atenção do aluno,
Porque a nossa história tradicional, muitas vezes, deixa o aluno num mundo muito distante, não é? Muito distante. Quando você vai lá na pré-história, vai falar, olha, mas lá nossa mãe ancestral, da onça e tal, lá na Etiópia, pô, mas tem a toca da onça lá em Formosa, o bisnal. Aí o aluno, não, mas eu conheço, professor, eu já fui lá, não sei o quê, eu não sabia que tinha essa importância. Né? E você, claro, que chega no momento, aí, já no período do Pleistoceno e do Holoceno, né, há 10, 12 mil anos, não no mesmo período do Lúcio. E aí tem uma possibilidade um pouco maior de ajudar a preservar aquele local. Se você chegar em Formosa hoje e perguntar quem foi o Visconde de Porto Seguro, muita gente vai falar para você, olha, foi um Visconde que veio lá de Porto Seguro da Bahia para cá. Eles vão fazer isso. Com toda certeza. Se você colocar essa opção, né, entre aquele primeiro pesquisa pioneira na capital, tal, a maioria vai falar que foi isso. Então, é um mundo que nós temos que tentar compreender melhor para ver se tem algum resultado positivo aí no futuro. Olha, esse mapa, olha as 3 lagoas aparecendo aí em 1824. O mapa do José Raimundo da Cunha Matos, um grande pesquisador da história de Goiás. O livro pioneiro da historiografia goiana foi esse livro, e o do padre Luiz, o de 1812. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que tem uma casa em Goiás Velha, né? Mas esse livro, a vantagem dele é que o Cunha Matos, ele visitou todos os povoados, vilas e arraiais de Goiás. E depois produziu esse mapa. E aí, olha só, nós destacamos aí em azul as 3 lagoas. A Lagoa Formosa, lá em cima, né? A Lagoa Vestidarmos, que fica ali na Estação Ecológica de Águas Emendadas em Planaltina. E a Lagoa Feia em Formosa. Aqui é a Picada da Bahia, olha, tem esse trecho aqui, ó, esse aqui é a Picada da Bahia. Olha, a Estrada Real de Minas está aqui, ó, Arrependidos, que era o registro que ficava na divisa de Minas com Goiás. Aqui vem a de Minas, aquela que sai do Rio de Janeiro, Minas Gerais, essa aqui, ó. E tem aqui o Caminho dos Paulistas também, né? Que é a Estrada do Anhanguera. Está aqui, ó, o Caminho dos Paulistas. Pega aqui Santa Luzia, olha, os 3 caminhos coloniais convergindo para a região das nascentes. Então, o livro que eu lancei antes desses 3 aqui se chama Na Rota das Nascentes, justamente mostrando a importância desse local em função das nascentes. Porque aí nós temos Pirinópolis, que foi um grande arraial olífero, Santa Luzia, Cavalcante, Natividade e tal. Mas aqui na região onde o Cruz delimitou o quadrilátero, atendendo o artigo 3º da Constituição, aqui não tinha nenhuma cidade com rica em ouro. Mas a referência na cartografia eram as nascentes. Não só nesse mapa do Cunha Matos, mas vários. E antes de 1824, o Bertrand aparece com aquele roteiro da lenda do Urbano, que ele achou em Portugal. Ele falando ali do Rio São Bartolomeu, do Rio Preto. Então vejam que essa questão da água, das nascentes, ela foi determinante para o Van Hagen e para a Missão Cruz. Quando o Cruz chega aqui, quando ele lê o artigo 3º da Constituição, que fala que a capital deveria ser construída no Planalto Central, numa área de 14.400 km², aí ele fala isso no livro que o filho dele publicou, Gastão Cruz. Aí ele fala que tem que fazer uma reflexão. Qual é o verdadeiro Planalto Central? Você tem que demarcar área no Planalto Central, mas o Planalto Central é imenso. Aí ele tem que fazer essa reflexão. Aí depois ele chega à conclusão que o verdadeiro Planalto Central é aquele
período em que as nascentes vertem para as principais batidas do continente. Claro que tendo a pesquisa do Van Hayek como base. Daqui a pouco, quando ele vai determinar os vértices, ele chega até Formosa. Bom, mas vamos lá. Para falar de pedra fundamental, tem que falar de Missão Cruz. Não tem como. Por quê? Porque foi um monumento colocado no quadrilátero Cruz. Quando o americano do Brasil e o Rodrigues Machado fizeram um projeto de lei para construir a pedra fundamental, o Rodrigues Machado, o americano do Brasil baiano, né? O Rodrigues Machado maranhense. Quando eles fizeram, eles se referem em vários momentos à Missão Cruz, ao quadrilátero Cruz. E muitos jornais falam no marco inaugural da capital, naquela época. Então eles fizeram um projeto de lei 680, de 1921, e em 18 de janeiro de 22, o Epitácio Pessoa já publica um decreto mandando inaugurar o monumento no dia 7 de setembro de 1922, ao meio-dia. E no dia 7 de setembro agora, ao meio-dia, nós faremos uma solenidade na pedra fundamental. Eu faço parte do CONDEPAC, do Conselho de Defesa do Patrimônio do DF, e atualmente também sou presidente da ALAMEG, da Academia de Letras e Artes do Maranhão Goiano e RIT. Reúne 20 municípios, né? Tem a sede em Formosa, e nós estamos aí à frente dessa programação juntamente com o Ecomuseu. E o Instituto Histórico e Geográfico está convidado para o dia 7 de setembro participar dessa cerimônia. Vamos tentar, tem algumas propostas específicas que eu vou passar daqui a pouco, mas tivemos uma reunião hoje com a Secretaria de Cultura, justamente para tratar desse dia 7 de setembro. E como eu tinha ligado para a Guiné e pedido autorização para colocar a logomarca do Instituto Histórico e Geográfico do DF, no evento de divulgação, que ela autorizou, nós já vamos... Ela disse que começou Mas olha, tivemos a reunião com o Bartolomeu, o secretário de Cultura, o professor Coutinho, o arquiteto urbanista do UNB, que representa o CONDEPAC nessa equipe, e já coloquei também a parceria do Instituto Histórico e Geográfico para ajudar a construir essa programação no dia 7 de setembro. Mas não terá apenas essa. Daqui a pouco a professora Joé Começou vai falar um pouquinho sobre essa programação. Bom, mas olha aí, essa primeira imagem, a equipe que construiu a pedra foi liderada por um personagem chamado Balduino Ernesto de Almeida, que era presidente da Estrada de Ferro Goiás, mas a sede ficava em Araguari na época. Ele foi nomeado pelo presidente Epitácio Pessoa para construir o monumento. E aí ele teve que preparar todo esse material em 10 dias, porque a ordem de serviço, embora o decreto tenha sido publicado no dia 18 de janeiro de 22, mas a ordem de serviço saiu no dia 27 de agosto de 1922 para ser inaugurada no dia 7 de setembro. Então, 10 dias para pensar no formato do obelisco, preparar a equipe, todo o material e escolher o local. E aí ele montou essa equipe, foi de trem de ferro de Araguari até Ipameri. Ipameri na época era a última estação de ferro, era a estação do Roncador, que hoje é Pilha do Rio, né? Mas na época não tinha Pilha do Rio, era Ipameri. E ali, a partir de Roncador, era que todas as mercadorias elas eram distribuídas para
todos esses povoados, vilas que ficam aí, Goiás, Mato Grosso. Né? Quando eu estive fazendo pesquisa para um dos livros, eu cheguei em Pameri para ver qual a rota que a equipe da Pedra fez para cá e qual a rota que existia anteriormente. Aí apareceu um senhor chamado Adolvando Alarcão, que faleceu há pouco tempo. Aí ele foi e me mostrou parte da estrada. Ele falou: olha, professor, daqui de Pameri até Planaltina não vai ter nem um rio, nem um córrego. Falei: por quê? A trilha vai subir no topo da serra, porque não tinha dinheiro para fazer ponte, e vai contornando as nascentes. Aí você pode sair de Pameri, passar em Cristalina, pegar aquela estrada de Cristalina para o Padef. O primeiro rio que você vai encontrar é o Piquiripau, lá no lado do Amanhecer. Você dá a volta no São Bartolomeu. Eu já fiz isso várias vezes. Então vejam, né, o senhor que nunca estudou, mas que conhecia isso aí profundamente. E em 1921, antes de inaugurar a Pedra, teve um empresário em Planaltina chamado Vitorino Bevigliati, um italiano que saiu de São Paulo, foi vender mercadorias no Duquem, na Romaria do Duquem. Aí, quando ele estava de volta para São Paulo, parou em Planaltina, conheceu uma mulher e ficou por lá. Esse Vitorino, ele vai ser um grande empresário nessa época. Aí ele abriu uma estrada de Palmeirinha até Planaltina, passando por Cristalina, Santo Luzia, Planaltina até Formosa. E aí fez um acordo com o Estado para receber pedágio. E o automóvel naquela época no Brasil era pouquíssimas unidades, né? Devia ter 2 ou 3 automóveis no máximo, né? Tem um livro do Silvio Fleury Curado, chamado Automóvel em Goiás, muito bacana, ele conta toda essa história. E aí depois o Bevigliati fala no ano seguinte: olha, mas o único carro que tinha era a minha jardineira. Aí e o pedágio que ele ia receber por ter construído isso. Quando o Totti Colombina fez a estrada carroçada também, o acordo era esse, né? Que ele ia receber pedágio com o dos Arcos. Bom, aqui a ordem de serviço, né? Não está visível. Aí o Balduino falando, olha, acho que dia 1º ele está saindo lá de Pameri. Aqui já é uma foto um pouco mais adiante, o general Policlínio lá na Pedra Fundamental. Bom, a partir daí, a mídia já começa a divulgar a inauguração do monumento. O Balduino está discussão aí, né? Ali naquela parte que não veio na plateia. E o jornal à noite, ele foi o único meio de comunicação que esteve presente. O único jornal. Olha, nessa parte aqui, ó, foi à noite o único tal de imprensa, né, que compareceu ao lançamento da Pedra. E aqui está o jornal de Araguari reclamando que não compareceu porque não foi convidado. Então aí, a partir daí, até o inaugurado, a notícia corre no Brasil todo. Aí nós vamos ter, logo no momento seguinte, eu não sei se pode usar o termo grilagem, né? Mas olha só, olha que coisa interessante. A pedra construída em 1922. Em 1927, o intendente de Planaltina, Deodato do Amaral Luiz, esse aqui à esquerda, ele aprovou uma lei, é claro, a Câmara de Vereadores fez a lei, ele era intendente, criando condomínios, loteamentos aqui na região. Aí contratou uma empresa de São Paulo, está aqui, a Territorial Osório Teixeira, para comercializar esses lotes. Abrindo escritórios em vários locais do país. Mas esse jornal é o Diário da Manhã, de Recife, fazendo essa propaganda. Aí tem um amigo meu que concluiu um doutorado sobre isso agora, o Luiz Ricardo Magalhães. Eles falam que eles chegaram a vender próximo a 100 mil lotes. Luiz Ricardo Magalhães fala isso. Na
tese dele, que está disponível na internet, que abriu escritório nas principais capitais do Brasil, em Paris, Nova York e Buenos Aires. E aí vem o Planópolis, que é o primeiro deles. O primeiro, que era o Planópolis, Planaltinópolis, né? Platópolis. Logo adiante ali, olha aí, a escritura que eles forneciam, fazenda bananal é muito tranquilo. A fazenda bananal, ela tinha três glebas principais. Uma da Dona Morena, Gabriela Monteiro Guimarães, que morava em Planaltina, na casa do idoso. Essa foi a única que foi indenizada. Ela vendeu, mas em 55, quando foi feita a desapropriação, ela vendeu e recebeu a grana. O filho dela mora em Planaltina, o Ronaldo, e conta toda a história. E a sede ficava na água mineral. Aí eles falaram, olha, a gente pegava um caminhão do Alexandre Salgado aqui, ia tomar banho lá nas piscinas da água mineral. Tá lá, mora na Praça de Planaltina, tem 80 e poucos anos. Ronaldo era um exímio jogador de bola, jogou no Goiás. Foi chamado para jogar no Santos, na época de Pelé. Não foi, porque não queria ficar longe de Planaltina. E a outra era do Deodato Luli, aquele que estava ali, e a outra do Gabriel Monteiro Guimarães, filho do coronel Samuel Monteiro Guimarães. Então, exceto a gleba da Dona Morena, as outras duas já tinham sido vendidas milhares de lotes. Está aqui uma escritura, Fazenda Bananal, o nome da rua ali, bom, tá, José de Alencar, né? Olha, outra escritura aqui, ó, título definitivo. E ali fala o Deodato Luli, intendente e tal, né? Porque depois, quando eles fizeram o acordo de reversão das terras de Planaltina para o governo de Goiás, que o correto seria fazer para a União, mas fizeram para o governo de Goiás, fizeram para o vice-governador. Aí depois foram indenizados. Olha, mas até hoje chega uma pessoa de Planaltina com essas escrituras, que pegou do bisavô, então, né, para saber onde é que está o lote. Aí Dona Morena foi indenizada, aí o Jorge Pérez, que comprou a gleba dele, do Gabriel Monteiro Deodato, não foi indenizado. Isso você vai ao arquivo público, tem um documento do Jorge Pérez falando, olha, me deram cheques, eu não sei o que, essa coisa toda. Aí ele fala que a sede ficava no zoológico, e que ficou lá 8 meses e tal, né? Morava em Goiânia. Então aí tem um monte de histórias que, antes de você analisar, você tem que conhecer um pouco. No último capítulo aqui desse livro, conta um pouco dessa história, dessa questão fundiária, aqui do DF. Aí aparecem várias empresas, uma delas, a Fonseco Sampaio, que começa a negociar lotes também, e vem o primeiro processo judicial. Está aqui, ó. Vem o primeiro, terra do Planalto Central, e a nova capital, protesto judicial. Aqui está transcrito na íntegra essa matéria do Jornal à Noite. Uma empresa chamada Sampaio Fonseca abriu escritórios também, começou a vender lotes em vários locais do Brasil, e aí a Território Osório entrou com ação na justiça e ganhou. Foram condenados, tal, né? Indenizados, foi preso, um deles. Então aí é fácil explicar por que o governo pagou, indenizou a Dona Morena, a Gabriela de Freitas Guimarães, e por que não indenizou os demais? Quem foi que entrou com a ação? Quem entrou com a ação foi o Antônio Teixeira Osório. Esse aqui, porque ele fez um acordo. A Intendência de Planaltina aprovou o projeto de lei e contratou a empresa dele para comerciar lotes em todo o Brasil. Aí depois ele entrou com essa ação. Mas o trabalho sobre isso é o do Luiz Ricardo Magalhães, que é essa tese de doutorado que eu fiz agora, mora em Formosa, mas ele... Oi? Uma outra empresa que estava negociando lotes, chamada Sampaio, né?
Mas a propriedade era da família Monteiro Guimarães. Sim, inicialmente do coronel Monteiro Guimarães. Quando ele faleceu, aí ficaram 3 glebas, né? Uma para o filho, Gabriel Monteiro Guimarães, outro para o Deodato Luli, que foi o intendente do Planaltina, né? Um personagem muito conhecido, e a outra gleba para Gabriela Freitas Guimarães, a dona Morena, essa que o filho dela mora em Planaltina. Mas então era privada. E que tendência tinha? Por que a tendência dos Guimarães era privada? É porque eles aprovaram, nesse momento aí, eles queriam consolidar a questão da capital na prática. Aí o que eles fizeram? Pediram doação de terras para a intendência, aí essas terras seriam divididas em lotes, inclusive das autoridades eles não cobravam, né, para tentar consolidar essa iniciativa da transferência na prática. Então, várias pessoas fizeram lá de terras para a intendência do Planaltina. Então, isso ele coloca aqui bem detalhado no último capítulo. Luiz Ricardo Magalhães. Ele tem no livro que fala sobre isso, A Utopia do Centro. Sim. Achou aí? Sim. E tem um outro que é Utopia do Sertão Planaltino. Achou os dois aí, né? Mas eles fizeram isso, né? Pediram doação de terras, porque terra na época aqui não valia nada. Seu Viriato de Castro, que é um dos filhos do guia da Missão Cruz, neto, aliás, ele fala que trocava terra por fundo. Ó, não valia nada a terra aqui e tal, né? E aí você tem várias informações sobre o isso. Tudo isso a revelia do governo central. Sim, a intendência que não tinha fazendo tudo isso. Aprovou a lei, tem inclusive nesse livro aqui. Olha, tem aqui o decreto aprovado pela prefeitura de Planaltina, falando sobre isso. Né? Eu vou deixar aqui no arquivo, mas está aqui, o decreto está em algum lugar aqui. Esses autos, esses autos desse processo, ainda existem ou já... Não existe. Existe. É muito curioso. Olha, tem aqui o último aqui, 1996, o seu Luz, a Luciana, o prefeito de Planaltina, está aqui, ó. Lei 84, 3 de janeiro de 1956. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a assinar em favor do Estado de Goiás escritura pública de reversão das terras existentes dentro da área demarcada definitivamente para a localização da capital federal, que foram transferidas ao domínio da municipalidade via de doações. Essa é a questão que eu falei, pediram doações e tal, né? Artigo 2º. Fica expressamente ratificado em todos os seus termos a escritura de reversão referente à área localizada na fazenda Bananal, otorgada pela prefeitura. O livro 60, cartório do primeiro ofício, 31 de janeiro de 1955, está aqui, ó. Prefeitura Municipal da Luziana Antônio da Silva. Eu me lembro, eu conheci muito ele quando era criança e tal, né? Olha, Maria Rita Alves, que era a secretária dele, bora aqui na W3, aqui, ó, pode chamar para bater um papo aqui qualquer hora, que você fica bacana, tal, bora aqui na 708 ou 9, né, casada com o seu amigo Guimarães. E por isso que é importante conhecer personagens, né? Porque muitas vezes as fontes documentais ainda são limitadas. Eu acho que é importante você ter esse meio termo, essa dosagem. Bom, essa placa está lá na tela até hoje, né? Ela foi alvo de tiros aí, não sei se vocês viram, 17 tiros. Era isso mesmo. Foi, Você falou que na internet saiu, teve essa mundaria, essa notícia de que a coluna Prestes tinha
passado e tinham atirado. E aí você tem. Tem uma foto aí que tem 2 tiros que falam que foi a coluna Prestes, né? Mas eu não sei se nesse livro aqui tem a passagem da coluna aqui na região, eu acho que tem. Aqui, ó, caiu em cima aqui, ó. A saga da coluna no quadrilátero Cruz. A coluna, quando chegou aqui, teve um grupo formado na Bahia, comandado pelo coronel Horácio de Matos, e tinha um jornalista no meio desse grupo, com 500 jagunços, chamado Franklin Queiroz. E ele veio no encalço da coluna desde da Chapada Diamantina, Lençóis, até Planaltina, descendo ali a rota do Rio São Francisco, São Romão e tal. E aí eles ficaram acampados perto do ISB, perto do Colégio Agrícola. Se você chegar hoje lá, perto do ISB, e perguntar onde fica a casa da coluna Prestes, eles vão falar para você, tem até a foto da casa aqui, ó. Onde fica a casa da coluna Prestes? Está essa casa lá, ó. Todo mundo vai te falando dessa casa. Aqui. Agora, será que esses 500 jagunços que vieram para cá eram santinhos? Será que também que não podia dar tiro em alguma coisa, que não podia? Porque eles falam assim, a coluna Prestes, ela chegava ali, matavam os animais, essa coisa toda. Bom, e o outro lado da história, os jagunços, não faziam isso também? É claro que faziam. Não é? É claro que fazia. O Antônio Ramos Caiado, Totó Caiado, que é o patriarca da família Caiado em Goiás, ele comandou um grupo de jagunços para impedir a entrada da coluna em Corumbá. Aí vocês podem conversar com o Rabi Curado, que é o grande historiador aí da região Corumbá, Pirinópolis e tal, que ele te conta essa história com detalhe. Quando foi formado esse grupo na Bahia, eu não sei se é aquele livro do Domingos Meirelles, ele fala, olha, o coronel Horácio de Matos recrutou a fina flor da jagunçada baiana para combater a coluna. A noite das grandes fogueiras. Isso mesmo, a noite das grandes fogueiras. Não é isso? Isso. É verdade. Não, mas isso é considerado patriotismo, ele está montando os nomes dos sujeitos. Hoje mudou. Hoje a inversão é uma inversão. Hoje o Lula é o herói e o bandido do Patricio. Na época o coronel estava fazendo para defender a República. Pois é, será que o Deodato Duri foi um grileiro naquela época? Robson, mas o tiro, então teve esses 2 tiros. Teve. Você só questiona se A foi. narrativa conservadora fala que foi a coluna. Mas quem ficou acampado próximo ao ISB não foi a coluna, foi os jagunços. Foi no momento da coluna. Foi no momento da coluna. Pode ser o tipo para fazer. Bom, mas fala, mas... Bom, aí tem um projeto que nós estamos trabalhando, que é o Caminhamento de São Cruz. Comecei em 2017. E aqui tem algumas ações que foram viabilizadas no decorrer desse ano. Você está conhecendo aquele ali ou não? Aquela foto ali, aquele maio? É o embaixador, né? O Patrick Herman. Aqui foi um monumento inaugurado em Planaltina, é um projeto do FAC, mas a curiosidade é quando saiu esse recurso do FAC, aí uma pessoa me procurou, que eu não conhecia, óbvio, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tenho um recurso do FAC para botar a escultura do Luiz Cruz aqui, e ninguém quer deixar. Tentou aqui em Brasília, não conseguiu, tentou em vários locais, não conseguiu. Falei, olha, o Cruz merece uma escultura em qualquer local do DF, sem nenhuma discussão. E o recurso da Secretaria de Turismo e tal, né? Aí foi colocado em Planaltina. Aí ele está lá. Aí quando nós fomos pensar no projeto, ele está com o monumento olhando para a pedra fundamental, está sobre o mapa do DF ali, né? Tem um quadrilátero ali, ele está sentado em cima dela, dele, né? E uma bússola também na mão. Aí o nosso, aproveitar aqui e fazer um agradecimento à Embaixada da Bélgica, que todos os eventos que fizemos a Missão Cruz, acho que 5 ou 6,
o Patrick Hermas esteve em todos eles. Desde quando ele chegou aqui em 2018, não foi isso? Logo no primeiro momento ele participou e aí todo o apoio e tal, né? E logo depois, olha uma notícia, não sei se vocês sabem. Qual o nome do planetário do Brasil? Planetário de Brasília Luiz Cruz. É o nome atual. O ano passado foi aprovado o projeto de lei e o governador sancionou esse projeto de lei. Hoje chama-se Planetário de Brasília Luiz Cruz. Bom, o que falta agora? Falta colocar uma boa exposição da Missão Cruz no planetário e também uma escultura ali fora. Porque se você ler com detalhe o relatório Cruz, a riqueza daquele relatório, em hidrografia, em história, em geografia e tal, é um documento que eu não conheço nenhum semelhante do Luiz Cruz. Deveria estar em todas as escolas do DF, aquele relatório, que a Biblioteca do Senado vendia a R$25, sei lá quanto, né? Teve dois. Eu preliminar e definitivo. Há uma diferença muito grande entre eles. Como é que é? Ele fez dois relatórios. Um preliminar e outro definitivo. Um admite eles são muito distintos, no princípio. Olha, o primeiro deles tem mais ou menos umas 500 páginas, é o material mais rico que eu conheço da história local, o primeiro, né? Agora, o segundo ele não concluiu as pesquisas, inclusive no prefácio desse relatório ele reclama do governo federal que não concedeu as verbas necessárias para concluir o trabalho. Porque o segundo ele estava fazendo um trabalho de construir ferrovias convergindo aqui para a região, uma saindo de São Romão, a outra pegando a Mogiana, chegando a Palmas e Cuiabá. Um projeto interessantíssimo. Deixou os mapas, o arquivo público tem alta resolução, mas não concluiu. O que teve, por exemplo, no segundo, o Brasil, quando o Brasil chega aí no Vale do Gama e fala que essa região seria ideal para construir a capital, né, Augusto Brasil, e fala que ali poderia ter circulado um lago, né, com botas e tal, não é? Olha, o Lago Paranoá não tem nenhum espaço em homenagem ao Brasil, nenhum. Inclusive é um projeto que nós estamos tentando, ali num daqueles parques, que é uma proposta do Zé Carlos Coutinho, construir espaço, um daqueles espaços, daqueles parques dá o nome de Brasil, de Augusto Brasil. E a gente vai ajudar, né, a levar essa proposta adiante. E no próprio livro do Van Hagen, lá no prefácio ele fala que o Van Hagen mereceria uma escultura nessa capital em qualquer local, aí muitas vezes a gente acaba não reconhecendo personagens que foram importantes para a nossa história. E tem muita coisa aí, não é verdade? Tem muitos nomes aí que eles dão, tanta coisa que você nem sabe de onde veio, para onde. Bom, aquele aqui, esse de branco ao Paulo Brito, é o professor, um astrônomo físico da UNB, que faz parte desse nosso projeto, e ele representa um excluído desse projeto. Tem 5 telescópios lá no nível de Planaltina, e sempre quando tem os eventos, eles vão, levam os telescópios, e ele dá uma aula de astronomia popular, mostrando como o Cruz fazia para determinar as coordenadas na época. Mas olha só, um dos objetivos desse projeto foi fazer identificar, localizar os 4 vértices colocados pelo Cruz e, claro, tendo como base o relatório que o Exército fez. O Exército, em 1992, quando comemorou-se 100 anos da Missão Cruz, o Exército foi ali e fez a colocação dos marcos de cada um dos vértices. Só que essa coisa estava sumida, todos em propriedades particulares, né? Um deles, todos em propriedades particulares, o mato cobrindo, olha aí, um deles, todos nesse formato aqui, ó, os 4 vértices. Esse é o noroeste, né, da Divina Propício.
E para achar isso é uma dificuldade danada. Né? Então nós fizemos uma parceria com o Jimny Clube de Brasília e com o Jeep Clube. Vocês já devem ter visto em algum momento um monte de gente saindo de São Cruz, tal, né? Já viram, não é? Aquele é o projeto nosso, que é uma das camisetas que a gente faz, né? Tem uma parceria ali com a Soma Veículos, ali na Aldeia do Moro, com o Jimny Clube. E o Jeep Clube, ele tem foi a equipe que, juntamente com o Exército, visitou todos os 4 marcos em 92. O Exército colocou o dele, claro, fazendo a localização conforme as coordenadas do Cruz, e o Jeep Clube botou uma fila de cimento de metal naquela época. Né? Então nós encontramos todos eles, aí esse projeto tem esses objetivos principais ali, né? Localizar os verdes. Oi? Achou o documento que é rápido, Não, aí não dá para escavar, porque certamente do Exército tem em cima desse documento. Esse documento que você fala é esse aqui, ó. Bom, para monumentalizar esses verdes, isso nos deu a seguinte orientação. No centro da escavação seria depositado um documento assinado pelo chefe e pelos membros da turma, em que seriam escritas as coordenadas do vértice, determinadas pela observação, e que estas seriam colocadas dentro de invólucro, né, lacrado. Bom, aí não dá para escavar, porque certamente o Exército está sobre ele. Como que o Luiz fez na época? Bom, essa parte eu não coloquei aí, mas eles fizeram uma bola com 1,20 m, 1,30 m mais ou menos, uns 70 centímetros de pedra, aí depois colocaram esse documento, né, e uma terra ali adubada em cima. Aí o Cruz fala que era para, né, que a vegetação nascesse logo para evitar que alguém retirasse esse material. E aí nós conseguimos encontrar primeiro o de... Assim, olha aí. Esse mapa aqui tem as coordenadas dos vértices. Olha, vértice nordeste Formosa, noroeste Vila Propício, sudoeste Abadiânia e sudeste Cristalino, Palmital. Agora veja o interessante desse mapa do Cruz. Naquela parte superior, afluentes do rio, olha aí, do rio Tocantins. Então, se você tem aqui Poço Azul, Rio Paulo, Palmeiras, Monjolo, Maranhão, toda nessa parte superior, todos tributários do Tocantins, do Paraná, Maranhão, Tocantins, isso. Aqui na parte leste, olha a afluente do Rio São Francisco. Então você tem ali Santa Rita, né? Rio Preto, Tabatinga, São Bernardo, todos eles São Francisco. E aqui ao sul, afluente do Rio Paraná. Aí é o que temos aí, né? Descoberto, Samambaia, Rodeu. E o DF justamente nessa área. Então, se você analisa isso hoje, para ser um mapa desse aí, ser determinado por meio de coordenações astronômicas, não é fácil, não é verdade? Bom, Itiquira ficava dentro do DF, né, nesse primeiro mapa, Cachoeira de Itiquira, Corumbá estava dentro do DF, limite ao oeste, Meia Ponte, Pirinópolis, limite ao sul, Lusiane, e limite a nordeste, Formosa, bem na divisa. Mas o DF hoje ele foi reduzido, claro. Ele foi reduzido em grande parte aqui ao oeste, bastante ao oeste, ao sul um pouco aqui, ao norte também, e a leste permaneceu a mesma coisa, que é o Rio Preto, era o Rio Preto e continua sendo o Rio Preto. Bom, aí na sua expedição, essa primeira aí foi na Mariana, né, que é o vértice sudoeste, na fazenda Monjolinho, de um cantor chamado Amado Batista, que depois vendeu para a igreja Pai Eterno. Né?
E a primeira pessoa que nos levou lá foi nossa amiga aqui, Linhares, né? Eu liguei para o Linhares, vamos achar esse barco e tal, né? E aí o Linhares aí faz trilhas de moto, essa coisa toda. Tem que fazer muita trilha de moto e de jipe, senão não acha, não adianta. E aí nós conseguimos encontrar esse primeiro Rex. Aí eu aproveitei essa foto aí, no dia falei, ó, vou colocar essa foto aqui na capa do livro, né? Porque achei uma foto muito interessante e justamente dentro ali do título. Olha, aqui nós estamos fazendo uma trilha pegando ali abaixo do Rio Verde e indo até o de Vila Propício, que na época era Pirinópolis, que é mais ou menos essa uma rota que sai cortando aqui, ó, de Formosa até lá. Quando o Cruz saiu de Pirinópolis, no dia 1º de agosto de 1892, saíram duas equipes. Uma foi direto para Formosa, que foi a equipe que o Cruz coordenou, né? E a outra passou em Santa Luzia, Planaltina e Formosa. E na medida que chegaram em Formosa, eles foram formando as turmas e cada turma ficou com a incumbência de determinar um vértice. Então essa turma que saiu, que eu imagino que foi o maior trabalho, é que saiu de Formosa para determinar o vértice, na época, lá em São Bentinho, que na época era Pirinópolis, hoje é Vila Propício, porque se você olhar hoje, ainda é difícil esse caminho, né? Agora imagine naquela época. E é o mais distante, né? Esse é o vértice do Tasso Cardoso? Oi? Esse não é o vértice do Tasso Cardoso? Comandante da Sacramento? Eu acho que sim, acho que é do Tasso, né? Esse Ah, mas saiu. esse é o tenente. Porque o Cruz pegou grande parte dos alunos, ex-alunos da escola militar, da escola superior de guerra, para fazer a expedição. A lista dos componentes da expedição, com grande parte dos militares. Sim. Fragoso, né? Felicíssimo, né? Olha aí, uma foto interessante aí. Essa é a foto oficial da Missão Cruz, né? Bom, é uma foto que foi tirada em Pirinópolis, não é verdade? Pelo menos todo mundo fala, não é isso? Bom, esse senhor que está aqui, ó, morou em Planaltina e Formosa há muito tempo, chama Viriaco de Castro. Ele foi contratado para ser guia da Missão Cruz. Aqui, a gente oi? É esse direito aqui, ó, o último direito da foto. É esse aqui, ó. Depois ele deu uma entrevista ao Correio Brasileiro contando a história dele da Missão Cruz. Mas aí tem uma coisa, o filho dele, Gerardo de Castro, que faleceu, que o Ricardo cita muito nesse livro dele, o Ricardo, e a filha dele, que mora em Cubatão, fala que ele nunca foi a Pirinópolis. Não foi a Pirinópolis, não tinha como, não foi. E não tinha sentido. Mas a versão oficial é que a foto é em Pirinópolis, né? Mas ele está na foto. Bom, eu não tenho nenhuma confirmação. Eu perguntei para a filha dele que mora, qual seria a possibilidade. Ela falou, professor, talvez na Fazenda Torre. Não deu certeza. Mas a certeza que ela deu e outra é que ele nunca foi a Pirinópolis. Isso ela deu. Até o Jabuticabelo tem mais cenas. Não pega cada vez tamanho, só para o Jabuticabelo de 200 anos. Aí nós vamos. É isso aí. Olha as ideias. Ele fala nessa reportagem aqui, ó, que foi guia da equipe do Brasil. Ele fala isso. Ó, o doutor Virgílio Arraes está aqui, ó. Tá agora? Só fala. Ele falou. Olha, essa matéria aqui tem no livro que é muito interessante. Quando é a matéria? Olha, eu acho que aí deve ser 68, 69, por aí.
Aí ele fala que o Brasil pegava umas plantas bestinhas aqui, não sei o que, e mandava para a Europa, né? E aí fala que no momento que a Missão Cruz chegou aqui, os preços dispararam de todas as mercadorias. Foi o neto dele que passou essa matéria aí. Bom, aí é o Balduino, né? E voltando lá para a pedra, é o Balduino de Almeida que inaugurou a pedra. Eu fiz contato com o Arquivo Público de Ipameri para conseguir o material, ver se eles têm alguma coisa do Balduino, porque ele foi presidente da Estado de Ferro Goiás na época, né? Recebi um jornal muito interessante, inclusive uma informação que eu nunca vi ninguém falando, que eu não sabia também. Ele fala o nome do desenhista que projetou o obelisco, Júlio César e tal, né, formato piramidal, e vão comparecer também na cerimônia lá da pedra. Aqui a foto oficial que foi tirada em 7 de setembro de 1922. A bandeira sendo hasteada exatamente ao meio-dia. Essa pedra ela foi projetada em 33 blocos de pedras. Alguns jornais falam que granito, né, lapidados preparados em Ipameri, e cada bloco representava um ano de Brasil República. A República proclamada em 1889, a pedra em 1922, 33 anos. Então cada bloco de pedra representando um ano do Brasil República. E aí eles colocaram aqui na parte da frente, eu acredito, né, da pedra, uma urna com alguns documentos da época e também com uma ata assinada. Aí teve um tenente lá do Rio Grande do Sul que me encontrou na internet e falou: professor, nós desenterramos uma urna aqui que o Pandiaca Lojas assina logo o primeiro da ata, e eu vou mandar a foto que pode ser uma urna semelhante à que está lá na pedra. Ele mandou, está aqui, ó. É o Pandiaca que está aqui. Está aqui, a urna, aí as moedas, tal, né? Porque ele falava que era mais ou menos padronizado, tal, e que o 6º Exército, o 6º Batalhão dos Caçadores de Ipameri, que era o batalhão mais próximo aqui da região, né, eles estiveram presentes, e que essa urna tinha sido preparada nesse batalhão, informação dele, né? E aí essa informação eu coloquei numa reunião do Conselho de Patrimônio do DF, do CONDEPAC, Conselho de Defesa do Patrimônio do DF, e aí apresentei a proposta de, no dia 7 de setembro, fazer o depósito de uma cápsula do tempo, né, que hoje o nome politicamente correto é esse, né, lá na pedra. E aí na reunião seguinte o Bartolomeu, o secretário, falou: professor, nós não vamos apenas depositar a urna, nós vamos desenterrar a urna que foi colocada lá em 22. Depois que a pedra tinha sido alvejada por vários tiros, foi lá uma equipe para fazer a restauração. E um dos arquitetos falou que sabe onde ela está, essa coisa toda, né? Agora, quando você enterrava urnas naquela época, era para ser desenterrada. Ninguém ia enterrar a urna para ficar para sempre. Olha, o Luiz Cruz fala disso, deixa eu ver se tem aqui. O Luiz Cruz, olha aí, ó. Nós fizemos uma expedição lá no Pico dos Pirineus. Inclusive chegamos lá, tal, aí eu vi o carro da embaixada lá, não sei o que, procurei o Patrick, e daqui a pouco ele tinha subido, o pico mais alto. A Missão Cruz, eles botaram enterraram uma urna aqui, ó, nesse pico mais alto, o Pico dos Pirineus. Aí, pô, estava vamos falar, então vamos fazer isso também, né? Vamos enterrar uma urna lá. E aí nós marcamos a cerimônia para depositar essa urna. Foi desenterrada na forma. Oi? Vai ser desenterrada na forma. Não, essa de lá, tem notícia que já foi retirada pelo pessoal de Corumbá. E nós estamos atrás dessa parada. Tem uma arqueóloga de Goiás chamada Luísa Curado Mantuapolo.
Diz que conhece a família de Corumbá que tem essa urna. Bom, aí nós fomos. Aí o Luiz Cruz deixou a ata. Eu posso passar esse arquivo para vocês depois, está nítido. Aí ele fala dessa ata que depositou no pico mais alto dos Pirineus, está ali, ó, no pico dos Pirineus, aqui eles estão ali, o Morro Cabeludo atrás, estão subindo o pico. E que, aí no último parágrafo ele fala isso, que estava depositando a urna, né, para que as gerações futuras tivessem conhecimento do feito deles. E aí, bom, aí chega o Bartolomeu com essa notícia que vai desenterrar a urna, bom, parabéns, né? E vamos depositar uma outra urna. E aí estava presente lá um empresário do Planaltina, foi um evento que teve uma história de ensino médio, muito bom o evento, os alunos interessados pelo tema, isso é coisa rara. E aí esse empresário me ofereceu uma passagem de ida e volta para a cidade que o Cruz nasceu, Gisborne, na Bélgica. A Delfine estava lá, a diplomata lá na embaixada, e para o primeiro lugar da redação. Aí hoje nós tivemos uma reunião com o professor Reinaldo e Paulo Brito, lá no campo da UNB, para pensar o que seria essa redação. Será que simplesmente o tema centenário da Pedra Fundamental despertaria interesse dos alunos? E será que daria uma boa redação? Porque o problema é você propor a redação. Agora vai ver o professor que trabalha com a redação, conversar com ele. Aí muda tudo. Olha, corrigir um monte de redações, tem que, quando vai ainda, essa coisa vai ao público, aí a responsabilidade é maior. Eu me lembro que eu dei aula no GISM há algum tempo, e aí nós fizemos um concurso de redação. Aí combinamos com a Dário Soares do Correio para publicar. Não, tranquilo, tal. E chegamos lá com a redação, primeiro colocar, tal. Ele olhou, leu. Olha, realmente vocês têm certeza que querem publicar essa redação? Aí depois que nós caímos na real, não publica. Por quê? Porque não estava boa. Uma coisa é a gente que está aqui de fora propor. Outra coisa, né? Por quê? Porque o aluno tem que se preparar, tem que ler, né? Tem que gostar. Bom, aí o que nós estamos tentando construir? Né? Porque a melhor redação vai ser depositada nessa urna. Aí nós podemos propor também que o Instituto Histórico Geográfico também coloque um documento lá nessa urna. Né? Não vai ter dificuldade. Aí nós estamos pensando em uma proposta do Luiz Cruz, fazendo uma viagem no tempo e chegando na inauguração, chegando nas comemorações do centenário da Pedra Fundamental. E aí ele deixa uma mensagem para o futuro, para as novas gerações. Mas não está ainda concluído, foi só uma ideia. Né? Por quê? Porque pode ser uma mensagem positiva, né? Pode ser uma mensagem que não tem mais jeito, que não tem mais jeito mesmo, e vai, enfim, aí, mas pelo menos vai aguçar a criatividade dos alunos. Está saindo uma portaria da Secretaria de Cultura, nomeando uma comissão para trabalhar especificamente nessa questão da cápsula do tempo. Aí, segundo o Bartolomeu, já correu a notícia no Senado Federal, eles querem colocar também uma cápsula do tempo lá na Esplanada, não sei o quê, um futurista, né? Porque o bicentenário da independência vai começar a tomar conta da mídia. São Paulo está se preparando há algum tempo aí para o bicentenário. São Paulo tem alguns territórios culturais ali, né? Museu, inauguração e tal, né? Mas aqui nessa região toda é a pedra, não tem outro local, né? Tão representativo quanto a pedra. Olha aí foi quando nós fizemos o depósito da cápsula do tempo, lá no Pico dos Pirineus. Devia ter aí por volta de umas 150 pessoas, né? Os meninos de 10 anos, empolgados, querendo participar, assinamos uma ata, está lá a cápsula do tempo moderna, né? Olha, fizeram caneta, bico de pena e tal, esse pessoal do interior para organizar as coisas ali, quem organizou isso aí foi a Dona Maria do Carmo, lá de Corumbá, e o Rami Curado.
Dona Maria do Carmo tem 85 anos, anda com chicote na mão, entra na prefeitura, o prefeito morre de medo dela. E aí fez tudo, inaugurou uma praça, né? Muito assim acima do que a gente pensava. E claro, quando você chega no interior, a autoridade máxima quem é? É o padre, não é? Aí fomos recebidos pelo padre, ele entregou a chave da cidade ao Paulo Vitor, que representa o Luiz Cruz, e aqui teve uma cerimônia muito interessante, lá no Teatro Esmeraldas, com orquestra de violeiros, coral Vozes de Corumbá. Bom, aí tem outro projeto, que é o Ecomuseu Pedra Fundamental. Aí é o mapa aqui do Alto São Bartolomeu, o obelisco, a pedra, ele, sim, tá ali, o vermelho, né? O vermelho aqui, ó, a pedra. Aí, próximo à pedra, você tem aquele Morro Salve Deus, do lado do Amanhecer, que é um cenário mais bonito do DF, tem o Morro da Capelinha, da Via Sacra, tem águas emendadas um pouco mais ao norte, das cachoeiras do Ribeirão Soldadinho, tem a nascente do São Bartolomeu, que é o encontro do Pipiripau com o Mestre d'Armas, tem o Parque do FBI, enfim, é um local extremamente interessante. E foi justamente nesse local que nós apresentamos aí a proposta de criar o Ecomuseu. É uma parceria com a FUP, né, o campo da UNB de Planaltina, e ali um professor que é parceiro, chamado Emílio Tavares, que dá aula de História Ambiental no UNB, fez aí esse primeiro parágrafo, que seria esse ecomuseu, né, que traz na sua concepção a ideia de aliar homem, natureza e a cultura, né, e ao mesmo tempo propõe a valorização do território e das conservações que desenvolvem. E sua dinâmica permite que a comunidade seja representada culturalmente e o ambiente natural onde essa cultura se desenvolve e possa ser preservada. Olha, o que precisa aí para esse local? Se vocês perceberem hoje a importância que a população da cidade, grupos organizados da Planaltina e outros do DF também, dá a esse patrimônio, embora ele é um obelisco simples, né? 100 anos de independência do Brasil, pedra fundamental, não é? 100 anos de Revolução Francesa, acho que começa por isso, não é? Não sei se tem alguém aí que é especialista em história contemporânea. Memorial de Jorge Lógico, independência das Ilhas, independência das 13 colônias. Mas olha a pedra, o obelisco da pedra em relação a esses monumentos. Agora, o significado da pedra, aí ele vai muito além disso. Porque se você participar de um debate hoje com pessoas simples que estão em Brasília e fazer uma pergunta que eu sempre faço, olha, alguém pode contar a história da família que saiu de algum estado do Brasil e veio para Brasília? Aí você vai encontrar, né, um monte de informações. A dona Ana aqui, por exemplo, que apareceu no documentário que nós tivemos ali da Rua do Mato. Dona Ana de quê? Ana Alves, né? Ela falando que saiu da Bahia em 1942 e estava indo para o Mato Grosso, da região de Irecê. E aí, quando estava num determinado caminho, aí aparecia uma outra opção, de uma outra picada, e perguntava para o pai dela, vamos para onde? Não, também para o Mato Grosso. Mas qual estrada nós vamos pegar? Não sei, eu não sei onde é o Mato Grosso. Aí vieram parar aqui em Planaltina. E de Planaltina foram para a Rua do Mato. Moram na Rua do Mato hoje. Aí eu conversando, falei com ela, falei, dona Ana, mas olha, até aqui vocês vieram pelo caminho certo. Vieram até lá. Não continuaram, mas por quê? Porque daí seguia, né? Ia seguindo. Via Ponte, Pirinópolis, Goiás, atravessava o Araguaia, Registro de Araguaia, e chegava em Cuiabá. Era a estrada, sim, era essa.
Bom, mas aí nós começamos a partir dos 90 anos da PEC, meu tempo já está acabando, tá? A partir dos 90 anos da PEC, começamos a desenvolver algumas atividades ali naquele local para valorizar. Então teve ali o chamado PEC 90, com alguns eventos ali e tal, né? Caminhadas, ali uma revista, museu, enfim, um território, olha, um território multicultural, né? Realmente multicultural. Olha aí, olha só. Ali o Fórum Mundial da Água, volta à direita. Ali tem gente da Índia, da Coreia, da Alemanha e tal, né? Em 2018, em Brasília. Aqui foi uma cerimônia que nós fizemos na Pedra, grupo de ciclistas que frequentam o local, né? Aí um profeta lá do Gama, que se auto-intitula. É Jesus. A encarnação. É Jesus Nazareno ali, não é? É. Aqui, não é? É do Gama, eu esqueci o nome É dele. isso. Ele se auto-intitula. Uma lista de 6 pessoas. Agora aí ela não vou ficar pergunta, né? Onde é que ele espaço? Bom, uma das iniciativas desse projeto é oferecer a comenda centenária da Pedra Fundamental, né? Aí algumas pessoas foram contempladas, é claro que se fôssemos criteriosos, se tivéssemos recursos, todos os membros do arquivo público mereciam uma comenda dessa, principalmente o Batista, não é isso? É uma comenda que vai ser oferecida só daqui a 100 anos, novamente. E o primeiro que recebeu, aqui ó, o neto do Viriato lá da Missão Cruz, o Viriato de Castro Neto. É uma entrevista que ele deu à Conceição Freitas do Correio Brasilense, né, quando ela pergunta de onde ele veio. Né? É muito interessante essa entrevista na coluna Bravos Candangos. E ele é uma das pessoas que saía lá do Monjone e vinha tomar banho lá nas piscinas da água mineral, na Fazenda Bananal. Bom, aqui tem um evento lá para ele, né? O Tinho Nicolas, e ali o Morro do Centenário. Bom, teve um evento em Águas Emendadas com a participação de 10 embaixadores. Esse evento foi coordenado pelo embaixador da Alemanha. Eu não sei se você estava lá no dia, ficou sabendo, né, desse evento. E aí, eu fui convidado para falar sobre o projeto Caminhando de Missão Cruz, o Patrick estava lá e tal, né? Aí, naquele momento, o embaixador da Alemanha perguntou por que nós não falamos nada dos outros membros da Missão Cruz de outros países. O Maurice francês, o Gladinho francês, né? O Russak tcheco, né? Na época que era Império Austro-Húngaro, não é isso, Batista? Império Austro-Húngaro, né? O Russak, que é um dos grandes nomes da geologia no Brasil, um dos marcos da geologia no Brasil. Quem mais que tem ali? O Astin Filho, né? O que? Ascendência portuguesa, não é? Astin Filho. Bom, aí é uma cobrança da embaixada. Aí o Patrick Herman ficou de promover um encontro na Embaixada da Bélgica, convidando os embaixadores dos países que tiveram membros da Missão Cruz. Ele seria o anfitrião. Bom, mas veio a Covid e não deu para fazer. Então, uma proposta para que você marque um encontro com o próximo embaixador da Bélgica e organizar esse evento. Acho que é interessante. Aí nós podemos convidar pessoas da Missão Cruz que conhecem, que é da área de geologia, para falar do Russak, né? Do Maurice, né? que foi astrônomo, enfim. Eu acredito que é importante, porque ele, quando nós falamos apenas do Cruz, ele levantou e brigou, né? Estava aquela coisa toda. E estava lá, acho que dos grandes países da União Europeia só não estava o embaixador do Reino Unido. Mas me lembro que da França estava lá, se interessou.
o da Itália, da Dinamarca, Chile, enfim. Bom, já está acabando, né? Esse ano foi aprovado um projeto, já numa audiência pública, para criar ali, na área da Pedra Fundamental, um monumento natural Pedra Fundamental, que é uma unidade de conservação, que não é um parque, mas é uma unidade de conservação. Em Brasília, hoje, tem 2 monumentos naturais, que é o Dom Bosco e o Morro da Pedreira, na Fercal. O monumento natural pode ter adesão de proprietários particulares, sem nenhum conflito. Inclusive, na Fercal tem vários ali que aderiram à proposta do monumento natural na Fercal. E o que foi aprovado na audiência pública é criar o monumento natural da Pedra Fundamental. Ele fica nessa área que está ali, circular em amarelo. Ela fica na Fazenda Sálvia. São 39,4 hectares e é a única área pública sem destinação da Fazenda Sálvia. Aí nós fomos até a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, para saber sobre essa área. E aí o técnico da SPU, me parece que Rogério, botou o mapa, aquela coisa toda, e não sabia que a Pedra Fundamental ficava naquela área. E falou para a gente, olha, essa área está disponível para qualquer proposta que aparecer, ou assentamento, essa coisa toda, né? E a Secretaria de Cultura deveria comunicá-los que ali tinha um monumento e tal, né? Aqui ao lado tem os tiros, né, que foram dados na pedra aí no ano passado, não? Aí não foi a coluna, não tenho certeza, viu? Existe em São Miguel das Missões, né, aquela estatuária de madeira que foi recuperada lá, ela fica dentro de um compartimento de vidro isolado. Então você pode ver, mas não acessa, até mesmo para não destruir o material, ficar fazendo selfie, porcaria toda. Não seria conveniente, em lugar desses, extremamente isolado, que não vai gente toda hora, tanto que os tiros estão aí para provar isso, que fosse feito um isolamento dessa magnitude, dessa ideia, ou não é interessante que isso seja feito? Olha, a criação do parque, o primeiro passo já foi aprovado, porque os demais órgãos do CBF, ninguém vai tomar conta disso, até porque está sem anos, nunca teve nada, né? Nenhuma iniciativa para você garantir a preservação do monumento. Mas aí acho que são 2 coisas fundamentais. Uma delas é a comunidade se apropriar do local. A Flora, por exemplo. A Flora, em outras épocas, era um local que acontecia de tudo. Depois que a comunidade se apropriou, foram criadas aquelas trilhas, fazem caminhadas, ciclismo e tal. Eu frequento a Flora, você pode ver que diminuiu muito. Então a comunidade tem que se apropriar do local. E segundo, tem que ter a iniciativa governamental. Então até o momento, o parque já está, praticamente, ele vai ser criado, né? Fizemos contato com a Carol, que é a chefe de criação de parques do IBRAM, vai criar esse parque, embora o decreto de tombamento da Pedra Fundamental de 1982, ele já garante a preservação daquele local. Garante. E coloca inclusive um raio de 1,5 km e tal, coisa que já está ultrapassada, né? Porque já tem loteamento, essa coisa toda. E o que sobrou foi isso, 39,4 hectares. Aí assim que for criado esse parque, aí vem o plano de manejo. E vai ter que ser discutido aí IBRAM e a SUPAC, a Superintendência de Patrimônio e Cultura. E aí é importante apresentar a proposta. Né? Mas tem uma turma... Essa terra é pública ou é privada? Pública, sem nenhum problema, sem nenhuma pendência jurídica. Olha, a Fazenda Salva tem aqui uma matéria aqui, ela foi vendida pelo coronel Salviano Monteiro Guimarães em 1923 ou 4, está aqui, ó,
para empresários de São Paulo. Um deles, acho que inclusive, é acionista do Estado de São Paulo. E eles foram indenizados por pouco tempo, esses empresários. Né? E recentemente ela foi transferida para a Terra Cap. Os produtores rurais comemoraram a transferência da o Jair Bolsonaro reuniu com o libanês, transferindo a Fazenda Samba para a Terra Cap. Inclusive o pai da nossa amiga tem um lote. Falei, parabéns para vocês. Agora vamos ver quanto que a Terra Cap vai cobrar por esses lotes. Imagine a diferença do que a SPU poderia cobrar e do que a Terra Cap vai cobrar. Mas aquela parcelamento daquele 27, não foi feito um lote ainda. Você falou Não, essa aí não. Olha, não tem ninguém nessa área incrível, ninguém. Tinha um morador, ele saiu e tal, não tem ninguém. Eu quero entender se essa área já está inscrita no Serviço da União. Tá. É uma gleba, tem a gleba 227, delimitada, né? O Rogério apresentou. Tem aqui, ó. Aqui é o documento que a SPU nos forneceu. Ele está em alta revolução, eu vou deixar isso aqui com o presidente, está em alta revolução, aí tem todas as informações ali, né, dessa gleba. Bom, aí nós temos aí uma agenda, aquela agenda que foi interessante para o Instituto Histórico Geográfico participar. Está aberto, ok? A nossa professora, a Sandra, é coordenadora do museu, se ela quiser falar sobre essa agenda aí, que ela participou um pouco. Olha, dia 7 de setembro, tem um passeio ciclístico com 300 alunos da escola de ensino médio até a Pedro, que vai participar dessa cerimônia. E aí foi onde o nosso amigo aí ofereceu uma passagem, né, para essa escola que vai fazer a redação também. Para quem gosta de trilha, está ali, ó, a caminhada trilha 3 morros, que vai pegar os 3 morros lá do Vale, da Pedra, da Capelinha, tal, né? Organizada pelo Grupo de Caminhada do Brasil, um grande grupo de Brasília, que reúne muita gente, mobiliza, tal. Você participa lá do João Carlos, né, brasileiro. Nós vamos fazer uma visita lá agora. Tem um projeto do FAC que vai levar 800 alunos para visitar o centro histórico da cidade e também esses monumentos, esses locais próximos à Pedra, né, lá no Ecomuseu. Olha aí, esse é o arquivo público que está convidado, viu? O seminário lá na UNB de Planaltina, 31 de agosto. Nós já fechamos hoje com o Reinaldo, que é o diretor da FUP, e aí vamos construir a programação desse seminário. Daí, depois do lançamento do livro, observação astronômica. Vai ter 2 momentos. Uma já está certa que será no dia 7 de setembro, lá na Pedra. Vai ter um passeio do Jeep Clube de Brasília e vai terminar mais ou menos 17, 18 horas no Morro do Centenário. E no dia 7 de setembro tem a solenidade oficial de 10 ao meio-dia. E ao meio-dia terá o hasteamento da bandeira nacional. Assim que o monumento foi inaugurado, o Balduino de Almeida, ele deu o nome daquele morro de Morro do Centenário, e o conjunto de serras ele chamou de Serra da Independência. Tem várias serras ali, além do Morro do Centenário, tem várias ali em volta. E aí tem até agora, tem aí alguns parceiros. Ó, aí já aparece aí a logomarca do Instituto Histórico Geográfico, né? Mas são os parceiros até o momento do projeto. Então aí tem Conselho de Patrimônio, Jeep Clube, Associação de Produtores, escolas, Museu do Cerrado, aqui da Federação do UNB, grupo de caminhadas. E aí a maioria desses grupos, cada um tem uma ação que vai ser desenvolvida. O Jeep Clube já está com a dele programada, o Pedala Planaltina também. E o interessante que eu fui perceber depois
Olha aí, quantas logomarcas tem a pedra fundamental aí? Olha só. Olha, o primeiro ali tem, não é? O conceito de patrimônio. O segundo também tem a pedra. Escola Clássica tem a pedra. A Associação dos Produtores Rurais da Feira Fundamental também tem. Olha, Pedal de Planaltina também tem. ASCAP, a Associação do Carro de Boi, também tem a pedra. Amigos Amoplanos. Então vejam como já está sendo apropriado pela sociedade. Isso é importante. E esse grupo aí, ele garante, que é importante hoje, né? Ele tem um poder de mobilização que ele garante recursos, sem muita dificuldade, por exemplo, para criar propostas, né? Como o nosso amigo aqui colocou, no momento que foi discutir o plano de manejo, a intenção é cercar esses 39 hectares com os monumentos lá, tipo da pedra, tal, né? Não colocar cerca. Tem algumas propostas, agora é claro que não pode mexer muito ali na área em volta da pedra, porque a pedra é o patrimônio, é isso para não descaracterizar. Está sendo inaugurado um asfalto, amanhã, quarta-feira, que vai até a pedra, uma parte lá de 3 quilômetros sem asfalto. Mas no momento houve uma polêmica, tinha uma parte que achava que não deveria fazer um asfalto, e a outra que tinha que fazer. Então nós que somos aventureiros, trilheiros, não precisa de asfalto. Mas quem mora lá, olha, tem que ter asfalto, porque ninguém aguenta poeira aqui. Vocês sabem quem ia ser. Esse dilema, né? Esse dilema, não tem? Mas assim, quando puseram lá em Alto Paraíso, para São Jorge, a estrada de asfalto, o povo de Brasília todo mundo reclamou, né? Porque para nós é uma diversão. Mas foi o que os moradores falaram: olha, esse asfalto, nós já tivemos casos, inclusive, de mulheres grávidas que morreram e o bebê, porque não tinha como passar num dia de chuva. Então, assim, tem que encontrar um meio termo, né? É um meio termo a ser encontrado. Vamos lembrar que os parques nos Estados Unidos, como Yellowstone, uma das grandes formas de preservação são que os caminhos internos são bem feitos, às vezes asfaltados e tal. Para quê? Porque a própria circulação, até mesmo de quem mantém o parque, seja facilitada. Quando você chega ali, deixa só aquele terrão ali, quando está seco, tudo bem. Agora, quando chove, vira um inferno. E passar na lama, já passei várias e várias vezes, para ficar atolado não custa muito. E alguém precisa ser transladado ali com rapidez. Como disse o professor, o meio termo, a virtude está no meio, né? A gente não precisa achar meio termo. A sua peça ambulante ficou inclusive na pista de ciclismo e tal, né? Interessante, na quarta-feira. Pois é, tudo isso, né? Agradeço a presença. E, olha, minha intenção era trazer um livro para cada um, que eu tenho lá 1.500 livros, desse aqui, que financiado com recursos públicos, né? Mas só que fica em Planaltina, eu moro aqui no Planaltina Novo, e não deu tempo de passar lá para pegar, mas eu posso deixar aqui, se tiver interesse, né? Eu posso deixar aqui por favor. Veja a biblioteca. Eu posso deixar esses aqui para a biblioteca, e quem tiver interesse depois desse que vai ser lançado, eu posso deixar, ok? E aí eu vou deixar aqui também para a biblioteca, esse aqui do Caminhos e dos Caminhos, e esse do História da Planaltina em Documentos. Bom, e desse aqui, olha, tem certo desse aqui, ó. Aí vocês podem ver aqui. Bom, então é isso, gente. O senhor cede a palestra? Sim, à vontade. Qual é o seu?